E aí, pessoas, tudo bem? Bom, então agora a gente vai começar de fato as nossas aulas de uma maneira que vocês consigam absorver o máximo possível de repertório. Repertório, vamos imaginar assim, então, uma caixinha de lembranças. Sabe quando você faz aniversário e ganha aquele monte de cartão, de cartinha, de fotos que todo mundo manda pra vocês e a gente coloca tudo aquilo e cria memórias? Todos nós temos memórias. Essa quantidade de memórias faz com que a gente crie, então, o nosso repertório, onde a gente vai buscar as informações para a gente poder produzir alguma coisa, certo? Então, esse primeiro momento, essa primeira aula que eu vou postar para vocês na disciplina 9, ela sempre vai ser uma apreciação, para vocês criarem um repertório. Mas antes de vocês acessarem o vídeo que eu vou deixar para vocês, antes da gente falar dele, a gente vai falar um pouquinho de oralidade. Pensa que antes das pessoas escreverem, saberem escrever, terem conhecimento da escrita e registrarem as histórias, a gente precisava saber o que aconteceu através da fala. A fala ela é muito importante para o ser humano. A fala faz com que o ser humano consiga transmitir todas as ideias que ele teve anteriormente, todas as suas experiências. Só que a gente tem um problema muito sério com a fala. Se eu contar para vocês que eu apanhei, eu posso dizer que eu apanhei de alguém, mas eu não posso falar. Normalmente eu não vou dizer por que eu apanhei. Eu vou falar, eu falei que o cabelo da pessoa tava feio. E aí a pessoa me bateu, que gratuito. Mas eu posso não ter falado dessa forma. Posso ter falado de outra forma com que fez com que a pessoa se ofendesse e me batesse. Então, a história ela é contada de um ponto de vista. E o ponto de vista é uma coisa pessoal. É a opinião de vocês, é como vocês viveram e vivenciaram a história de vocês. Então, se imagina que a gente foi pra Disney. Deve ser muito legal ir pra Disney. Eu nunca fui pra Disney. Se a gente foi pra Disney, e aí eu tenho muito medo de montanha-russa, e vocês gostam muito de montanha-russa, quando a gente voltar pro Brasil e contar isso pros nossos amigos, eu vou falar, nossa, foi a pior coisa da minha vida. Eu tive que andar num negócio que me deu super medo. Não. E aí vocês vão chegar e falar, nossa, foi a minha viagem mais incrível da minha vida, porque eu andei de montanha-russa e foi muito emocionante. E foi a mesma experiência, mas cada um viveu ela de uma forma. Lembra daquela dinâmica que a gente fez com a uva? É isso, cada um sentiu um sabor. Até porque nem todas as uvas vão ser iguais. E nem todo mundo gosta de uva. Cada um viveu de uma maneira. Então o problema da oralidade é justamente esse. A forma que a gente encara e que a gente interpreta as coisas que a gente viveu na nossa vida. Deu pra entender até aí? Espero que sim. Normalmente eu pergunto isso pra vocês. Vocês estão aí do outro lado falando que sim, que não. E agora eu tenho que falar sozinha. Que triste. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar então. A maioria das populações antigas e das populações que a gente pode denominar agora, vamos denominar por enquanto de primitivas, elas precisavam então da oralidade, de contar histórias. Os povos africanos, eles vivem de uma maneira em colônias, em comunidades. E aí, para contar a história daquela comunidade, eles usam histórias, usam parábolas, usam metáforas. Vamos voltar de novo, então, só para a gente imaginar. Lembra quando eu faço esse exercício com vocês de vamos imaginar uma determinada situação? Guerras, antigamente. Todo mundo vai para guerra. Vão 500 soldados, 500 mil soldados. E aí, como é que o rei fica sabendo lá no castelo o que está acontecendo no campo de batalha? Você tem um mensageiro, uma pessoa que ela faz só esse serviço de ir, ver o que aconteceu e depois voltar e contar o que aconteceu. Só que ele conta do ponto de vista dele, né? Todo mundo vai dizer que está ganhando. Até, de fato, a gente saber quem real está ganhando. Então, o ponto de vista é uma questão muito importante, como a gente interpreta e como a gente vive aquilo. Ou como a gente deseja que aquilo seja. O que eu deixei para vocês hoje é uma apreciação de um documentário do Patativa do Assaré.
Patativa do Assaré é um poeta brasileiro, nordestino, e ele, desde muito novo, começa a contar as histórias da vida dele. Antes de aprender a escrever, ele já é poeta. Antes de conseguir passar aquilo para o papel, ele já faz os seus versos, as suas rimas. E conforme ele vai crescendo, se desenvolvendo como um ser humano, virando adulto, ele também começa a ter visões críticas sobre a sociedade que ele vive e sobre a realidade que ele vive. Então, ele faz algumas poesias que em alguns momentos da vida dele complicam, ele chega a ser preso porque ele está criticando o prefeito que não vai trabalhar. São histórias que acabam sendo engraçadas. O vídeo vai parecer meio estranho para vocês. Eu já sei disso, porque se vocês riram daqueles outros, imagina desse, né? Ele tem mais ou menos 1h30. Então, de fato, essa semana a lição de vocês é assistir um filme. Mas assistir prestando atenção. Prestando atenção na narrativa, na forma como é dito, na forma como a história é contada. O Patativa do Assaré, ele é incrível. Ele tem toda a obra dele, tudo que ele escreveu e que ele já produziu e que ele criou, ele tem de cabeça, ele tem de memória. E aí vocês lembram quando a gente fez o exercício da paz, que eu falava que vocês não precisavam falar exatamente o que vocês escreveram, mas falar o que vocês, como vocês se sentiam em relação ao que vocês tinham escrito? É justamente isso. Ele fala em relação a como ele se sente. Ele coloca no tom de voz, na forma com que ele fala, todas as experiências dele. Lembra do texto da paz? A menina, a Naruna, falando, que ela fala do filho dela, o Joaquim. Eu não sou da paz, não sou mesmo não. A paz é chata, a paz é branca. E ela coloca uma emoção, porque tem uma hora que ela fala, eu que não vou, disse lá com a foto do menino do lado de polícia. Mas ela não fala assim tão calma como eu, porque ela tá sentindo de outra forma. Cada um que ler vai interpretar, narrar e falar da forma que sente, que entende, que acredita. A gente precisa acreditar no que a gente está falando. A nossa disciplina ela vai trabalhar com isso, com sensações, com vivências, com a forma com que a gente se desenvolve. Eu espero de verdade que vocês gostem do documentário, que vocês aprendam a apreciar coisas que não fazem tão parte da nossa realidade. Não faz parte da nossa realidade ouvir um senhor de 80 e tantos anos declamando poemas. Não faz parte. Quantas pessoas vocês conhecem que têm essa idade que declamam poemas? Então, é uma forma da gente entrar em contato com outra cultura, com outra realidade, absorver e colocá-la naquela nossa caixinha, na nossa caixinha de repertório. Essa caixinha é a cabeça de vocês. Imagina a memória do celular, porque eu tenho certeza que vocês querem um celular com mais memória, com mais gigas, não sei. Tem uma hora que enche, mas enquanto não enche, a gente acumula. Depois a gente vê o que a gente quer aproveitar e o que não quer. Depois, na próxima semana, vocês vão pegar a lição lá no território 10. Então lembra, essa semana no 9, na próxima no 10, depois no 9, depois no 10. Sempre assim. Na próxima semana, a gente vai fazer alguns comentários a respeito do Patativa do Assaré. E aí eu vou colocar outros pontos de vista e outras formas de oralidade para que vocês realizem as atividades na próxima semana. Então, ficamos combinados assim. Eu espero de verdade que vocês estejam fazendo diário. Daqui a pouco eu vou cobrar isso lá nas atividades. Aí eu quero só ver se o André vai ficar me enrolando. Tem gente que me enrola, a Nicole também. Vocês ficam me enrolando, pedindo pra entregar na outra semana, eu já falei que não vai rolar aqui. Beleza? Sem me enrolar, eu quero que vocês façam as atividades, completem os diários e assistam o vídeo. É só isso que vocês têm para fazer essa semana, certo? Se cuidem, fiquem em casa, não é para brincar na rua, a gente já falou sobre isso. E uma boa semana para vocês de estudo, espero que vocês
gostem do vídeo e busquem também mais informações sobre cultura oral e oralidade. Right? Tchau pra vocês. Até semana que vem.